começando mais um videozinho no canal. Lembrando que se você não é inscrito, se inscreve lá no nosso canal, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha, fala pra gente até onde chegou, deixa lá a sua sugestão, sua crítica. Lembrando que são vídeos de dicas e coisas corriqueiras aí do dia a dia de um guincheiro, de um caminhoneiro. Pediram para eu falar um pouco sobre como calcular frete, como calcular guincho, como calcular saída. Vou falar primeiro do 3/4, aliás, vou falar só do 3/4. Vamos lá. Não trabalho com seguradora, sempre falei isso, mas eu vou dar uma dica. Seguradora. A seguradora paga a média, tá? De R$110 a saída do caminhão pequeno, guincho leve. A média de R$1,60 o KM excedido. R$35 a hora parada do caminhão. Você chegou no local, teve qualquer problema, você tem prazo de 1 hora para ficar no local. Passou disso, é hora parada. R$35 a hora parada, R$45 a hora trabalhada. O que é a hora trabalhada? Ah, precisou levantar no macaco, trocar um pneu, trocar uma roda. Você avisa na seguradora, eles vão liberar a hora trabalhada. Tem o patins, seu carro quebrou, caiu bandeja, estourou roda, não dá pra andar, pra não arrastar, pra não estragar. Tem um aluguel de patins, é de R$200 a R$300, depende do modelo do patins. Você liga na seguradora também, você como prestador, você pede autorização, eles vão estar liberando o uso do patins. R$110 a média da saída, é 40 km. O que é 40 km? É 20 para ir, 20 para voltar. Então você pegou um serviço de 30 km, você recebeu a saída de 110, né? Pegou um serviço de 40 km, você vai receber a saída de 110. A 50 km, você vai receber a saída de 110, mais 10 km excedente, a R$1,60 mais ou menos a média. Aí você faz a conta, 10 km, R$1,60, R$16. Então você vai receber 110, mais o pedágio, se houver pedágio, a seguradora também paga a parte o pedágio. Você vai receber 110, mais o excedente de 10 km. Então, pegou um serviço de 1.000 km, então você vai cobrar R$40, vai cobrar 110 a saída, desconta 40 km, multiplica os outros 960 km por R$1,60, vai dar um X e você vai estar recebendo esse valor, mais o pedágio. Se houver hora trabalhada, hora trabalhada. Se houver hora parada, hora parada. Se houver necessidade de patins, o patins. Então é isso. Aí o particular, que é o que eu faço, geralmente a gente cobra saída mínima para carro. A média hoje é 120, raio de 10, 15 quilômetros. Pegou uma localidadezinha um pouquinho maior, aí você vai cobrando por localidade. Um serviço desse, por exemplo, de 50 quilômetros, a gente vai cobrar a média de 180, R$200, tá? Porém, na informalidade, se precisar de nota fiscal, geralmente a gente põe 10 a 20%. Então é mais ou menos isso. Ah, peguei um serviço de 1.000 km, como eu vou calcular 1.000 km? Tem um amigo meu que ele cobra, ele calcula a despesa, acrescenta o custo do motorista, ele pega a despesa, dobra por 2, multiplica por 2, é o serviço. Se houver o motorista, que vai haver, mesmo sendo ele o dono, vai haver, cobra mais a despesa do motorista. E se houver nota fiscal, mais o valor da nota fiscal. E se houver seguro, mais o valor do seguro. Eu já calculo de uma forma diferente o 3/4. Se eu pegar uma viagem de 1.000 km, ou seja, 1.000 km, 500 para ir, 500 para voltar, porque o guincho é diferente da carga seca. A carga seca carga seca é baú, carroceria, você cobra só a ida. Então você pegou um serviço de 500 km, para ir 500 para voltar dá 1.000 km, mas a carroceria, o baú não cobra dessa forma. Pegou um serviço de 500 km daqui no Rio de Janeiro, Cotia, São Paulo, Rio de Janeiro, 500 km, dá menos, mas eu vou basear no valor fechado, 500 km. Na carroceria, os caras vão cobrar aí em torno de R$1.800, R$2.000, R$1.500, já vi casos. No guincho não, no guincho a gente cobra a ida e a volta. Então, Rio de Janeiro, 500 km, 1.000 km ida e volta, então são R$3.000. Eu cobro a média de R$3 o quilômetro, dependendo do cliente, R$3,50. Então de R$3 a R$3.500. Pedágio por minha conta, nota fiscal por minha conta, tudo por minha conta.
No caso do Rio de Janeiro é uma exceção. Tem que ter o CTE, o manifesto fiscal, se não for carro, se for carga, então eu cobro a média de 10% a mais, 10 a 15%, porque não é meu, é do governo. Tem que pagar o imposto, se for mercadoria, tem que pagar o imposto para atravessar a divisa. Se for carro, não precisa. Então, estou falando de carro, então vamos trabalhar em cima de R$3.000 a R$3.500, tá? A carga seca, como eu acabei de falar, o cara vai e lá ele tem que arrumar uma carga para voltar. Então, é diferente do guincho por isso. Ele carrega aqui, chegou lá, ele tem que arrumar uma carga para voltar, porque senão não compensa. Senão ele vai e volta só no valor da despesa. Já o guincho não, o guincho tem essa facilidade. A gente vai e volta. Se você pegar um frete para voltar, um carro para trazer, você pode ou trazer como encaixe, que muita gente está fazendo isso. Eu particularmente eu não gosto de fazer, eu não faço. Se for para eu estar lá no Rio, preciso levar um carro, eu vou cobrar o mesmo valor. Entendeu? Se for de conhecido, se for um cliente meu, aí eu dou um descontinho, já tô lá, para eu não correr o risco de perder o serviço. Caso contrário, eu volto vazio. Por quê? Porque às vezes você vai carregar, é rapidinho, vou ganhar esse dinheiro, não sei o que, pega um transtorno no meio do caminho, sempre tem um BOzinho, até você carregar lá, você já chegou aqui em São Paulo de volta. Então eu penso dessa forma, eu sempre trabalhei dessa forma, eu vou pelo lado mais fácil. Já cobrei de volta, eu vou na ida e volta, volto vazio, chegando aqui eu já tenho outro trabalho engatilhado, sempre assim. Se não tiver, a gente corre atrás e vamos que vamos. Então é mais uma dica aí de como calcular o frete. Talvez eu não tenha sido tão claro, pode deixar lá nos comentários, eu tento esclarecer, eu tento dar uma força para vocês. E de certa forma eu também não sei tudo, tem 13 anos e pouco aí, quase 14 de janela. Se você tiver também alguma sugestão aí, deixa pra gente, tudo é bem-vindo, vivendo e aprendendo. Gosto de ouvir, gosto de estar sempre pegando conhecimento, trocando ideia com os amigos aí, pra gente poder estar sempre aprimorando, sempre aperfeiçoando aí o nosso trabalho, beleza? Então lembrando que o guincho é calculado dessa forma, ida e volta. Uma outra dica importante aí, é proibido andar com o giroflex ligado, já falei isso, me perguntaram. Giroflex é para você fazer sinalização na hora da remoção. É proibido você andar com passageiro em cima. Vou carregar um carro, tem 2 pessoas. Se couber as 2 pessoas dentro do caminhão, ótimo. Se não couber, não pode transportar. Todo mundo transporta, mas não pode. Tanto que a seguradora, se tiver mais de uma pessoa, se a pessoa não quiser ir no guincho, a seguradora manda um táxi. Manda um táxi e te acompanha com o caminhão. Então tem mais essa aí também. É proibido transportar com gente em cima, gente dentro do carro, em cima da plataforma, porque o caminhão guincho é para transporte de carga, de carro, ou de qualquer outra coisa, não de pessoas. Transporte de pessoas é em outro lugar. Mas meu carro que está em cima, não pode. Você pode obstruir uma via para fazer uma remoção? Pode, desde que você esteja devidamente documentado o caminhão como guincho, mecânico operacional, sinalizar com cone. Você pode obstruir uma via desde que você não atrapalhe por muito tempo. Caso contrário, procura uma autoridade de plantão, no caso o Demutran, Polícia Militar, Guarda Municipal, pede para ajudar na sinalização. Por quê? Ambulância, viatura tem preferência. Então de repente você está obstruindo uma via ali, fazendo uma remoção, tirando um carro que bateu, capotou, quebrou, caiu a roda, fechou a rua, tá vindo uma ambulância, precisa passar, ela precisa passar, tá socorrendo vida, então não pode obstruir. Você não pode fazer isso. Tem uma perseguição policial, imagina, você tá com o guincho atravessado ali, o bandido passa, a polícia fica, você tá frito, tá? Não só por isso, né, gente? Tem outros motivos também, mas o correto é você sempre tentar deixar uma brechinha para passar um carro de emergência, alguma coisa, ou como eu falei, procurar uma autoridade policial, uma autoridade local, policial, Demutran, PM, alguma coisa do gênero, que eles vão estar sinalizando para você, vão estar te dando apoio até então, porque geralmente as pessoas vêm com o carro, quer passar a todo custo, e você pode até arrumar problema, arrumar briga, arrumar confusão. Hoje em dia as pessoas andam bastante estressadas, não que a gente também não ande, também anda. Então o povo hoje está com o pavio meio curto, então é bom você evitar. Você está trabalhando, você está defendendo o seu pão de cada dia, levando sustento para sua família, de repente você se enrosca numa confusão à toa aí, e é muito perigoso, né? Então é isso. Mais uma dica no canal aí, espero que tenham gostado. Valério Guincho, nossa comunidade Facção do Guincho.
Como eu falei no começo do vídeo, se inscreve, deixa o like, comenta, curte. Segue nós lá no Instagram também, Valério Guincho. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima. Mais uma pra conta. Tchau, obrigado. Fui.